E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui para esse nosso papo tradicional aqui no meu canal do YouTube. Hoje com um tema que eu sei que é empolgante para muita gente, preocupante para mais gente ainda, que é a situação do Tite no Flamengo. Tudo que envolve o Tite no Flamengo. Para começar, a gente tem que falar que tudo que envolve o Flamengo, pela grandeza do Flamengo, pela massa torcedora que esse time reúne no Brasil, gera sempre repercussão e muitas vezes polêmica, né? O caso do Tite é esse. Parece que Tite e Flamengo estão como água e óleo. Até escrevi sobre isso no meu blog na CNN Brasil. Aliás, se vocês quiserem, tá lá na página da CNN Brasil, o meu blog, o blog do Maurício Noriega. Seria um prazer ter a visita de todos vocês por lá. Eu falei sobre essa situação do Tite e eu fiz uma analogia que é a seguinte: puxando para um cara que o flamenguista tem como um ídolo, quase um semideus, que é o Jorge Jesus, o treinador português, que foi o líder daquela temporada mágica do Flamengo em 2019. Basicamente o que eu escrevi, que o Jorge Jesus é uma inspiração para o flamenguista, mas ele é uma assombração para todos os técnicos que passam pelo Flamengo depois dele. Porque as comparações são e serão sempre inevitáveis. E elas são e serão sempre injustas. Porque aquilo foi a chamada tempestade perfeita. Deu tudo certo, uma temporada mágica. Que eu tenho para mim, que o próprio Jorge Jesus sabe que seria muito difícil repetir. Por isso que ele puxou o carro. Porque ele sabia que ele tinha sido protagonista e líder de um momento talvez único na história do Flamengo, que foi aquele time que deu espetáculo, que ganhou o Campeonato Brasileiro, que ganhou o Libertadores e que chamou muito a atenção pela qualidade do futebol, fazendo até algumas pessoas compararem aquela equipe com o grande Flamengo dos anos 80 de Zico e companhia. Então é muito qualquer. O Flamengo contratou 8 treinadores depois do Jorge Jesus, cada um com um perfil diferente. Teve espanhol, teve português, teve brasileiro. O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores com outros treinadores. Mas sempre vem essa tal da comparação com o Jorge Jesus. Gente, é muito injusto isso. Ao mesmo tempo que é super compreensível que isso aconteça. Todo mundo que foi muito feliz com uma situação, todo mundo que tem uma lembrança de memória afetiva espetacular, carrega isso pro resto da vida. E o torcedor do Flamengo viveu um período de magia em 2019. Viveu uma situação de afinidade com o time, com a paixão, com o modo de ser do Flamengo, que poucas vezes a gente viu na história. Por isso que tem essa comparação com o time dos anos 80, né, que é responsável também por muito da popularização do Flamengo, sempre frequente. O Flamengo já era o time mais popular do Brasil, toda aquela história que todo mundo sabe, da influência da Rádio Nacional, da Rede Globo de televisão, mas aquele time de 80, ele conquistou muitos corações que não eram flamenguistas e passaram a ser flamenguistas, e depois conquistou fãs que não necessariamente torcem para o Flamengo, mas tem naquele time uma inspiração, porque foi um dos grandes times do futebol brasileiro. Isso certamente aconteceu com a galera que jogou em 2019. Mas o Flamengo como instituição e o Flamengo como entidade, ele está pendurado no Jorge Jesus. Isso é péssimo. E olha, vai acontecer isso também quando o Abel Ferreira sair do Palmeiras. E aconteceu com o São Paulo quando o Tele Santana saiu do São Paulo. Não deu tempo de acontecer no Corinthians quando o Tite saiu do Corinthians, já que a gente está falando do Tite aqui. Porque o Corinthians encaixou uma sequência depois, teve o Carille, o Corinthians vinha de um método de trabalho que era Mano, Tite, Mano, Carille, todo mundo muito parecido, um jeito de pensar futebol muito semelhante. Mas isso certamente vai acontecer. Imagina o dia que o Abel Ferreira sair do Palmeiras, e um dia ele vai sair do Palmeiras, não acredito que ele vai fazer um contrato vitalício. Para o torcedor do Palmeiras, a expectativa é que isso demore pra caramba para acontecer. O torcedor do São Paulo jamais imaginaria que o Tele fosse sair do São Paulo. O Tele teve sérios problemas de saúde que acabaram culminando na morte dele, interrompeu a passagem dele pelo São Paulo, tentou voltar no Palmeiras, não conseguiu. Mas as comparações serão sempre cruéis com quem assumir qualquer time que tenha treinadores desse nível de excelência de trabalho, de conquistas. No caso do Flamengo, tem uma outra particularidade, e aqui não vai nenhuma crítica minha ao modo de trabalho de pessoas e colegas. O Flamengo, pela popularidade, pela repercussão, ele hoje é um fenômeno não só das arquibancadas, mas também das mídias sociais.
dos influenciadores, dos youtubers, de perfis de produção de conteúdo, seja por parte de jornalistas profissionais ou não, que tem audiências absurdas, avassaladoras, espetaculares. E às vezes essas pessoas que produzem esse tipo de conteúdo e são influenciadores, influenciam o pensamento da massa torcedora e muitas vezes até da direção do Flamengo, essas pessoas fomentam essa questão do Jorge Jesus. Existe uma saudade, né? O que a gente brinca, que é o sebastianismo, né? Dom Sebastião I de Portugal, desaparecido na Batalha de Alcácer Quibir, que os portugueses sonhavam com o retorno dele para solucionar todos os problemas da pátria, mas é óbvio que ele nunca voltou. Então existe um pouco desse sentimento do flamenguista em relação ao Jorge Jesus. Ainda, gente, só tem dois caminhos, né? Ou o Flamengo vai lá, assina um cheque poupudo e chega no Jorge Jesus, olha, você é o cara, volta. A gente só vai ter paz de novo, a torcida só vai ficar feliz de novo, não importa o que a gente ganhe, mas essa felicidade só vai acontecer se a gente tentar de novo com você. Chega lá, o Flamengo tem dinheiro para isso, o Flamengo tem condições de buscar essa contratação. E aí o próprio Flamengo vai saber, e o próprio Jesus também saberá, se é possível repetir aquilo que aconteceu em 2019. Porque é isso que o flamenguista quer, gente. O flamenguista quer o time que ganhe de goleada de todo mundo, que seja avassalador, que seja dominante, que ganhe o Campeonato Carioca, que ganhe a Copa do Brasil, que ganhe a Libertadores, que ganhe o Brasileirão e passe por cima de todo mundo sem concorrência. O flamenguista vai ao Maracanã, e sempre vai muita gente, né? Tanto que um público de 45, 49 mil pessoas no Maracanã é considerado um público pequeno, para a gente ver a grandeza do Flamengo. Ele vai para esperar não uma vitória, ele vai para esperar um show, um espetáculo, ele quer um recital. E assim, todos nós sabemos que, embora tenha feito ótimos trabalhos e tenha montado bons times que jogavam futebol legal, bacana de ver, o Tite é um treinador com um perfil bem diferente do Jorge Jesus. O Tite não é um treinador que vá fazer coisas muito ousadas, que seja um cara que... Ele preza pelo equilíbrio, e isso é preciso respeitar isso. Por isso que eu falo que às vezes é água e óleo. Tite e Flamengo, eles não se misturam, não está dando liga, a massa não está crescendo. Né? E é difícil, porque o Flamengo é um time que perdeu 2 jogos na temporada, que foi campeão carioca invicto, e mesmo assim tem muita cobrança, muita cobrança. O Flamengo acho que vai se classificar na Libertadores sem problema e seguirá sendo um candidato fortíssimo para a conquista do Campeonato Brasileiro e de tudo que ele for disputar, a Copa do Brasil inclusive. Só que não adianta, cada jogo, a cada semana, a cada postagem, a cada live, a cada xada que não é mais tweetada, né? Porque com o Jorge Jesus a gente era feliz, com o Jorge Jesus o time jogava, com o Jorge Jesus isso acontecia. Então ninguém vai ter paz. O Renato Gaúcho não teve paz, o Dorival não teve paz, o Vitor Pereira não teve paz, o Domi não teve paz, Paulo Souza não teve paz, ninguém teve paz, ninguém terá paz. Então assim, eu acho que tem 2 caminhos. Ou o Flamengo chama a assombração de volta, né? E aí deixa para os seus caça-fantasmas lidarem com essa assombração, uma assombração do bem, uma assombração de resultados, que é o Jorge Jesus, que é o pesadelo de qualquer treinador que passe pelo Flamengo hoje. Ou então o Flamengo dá um jeito de chegar para o torcedor e falar, gente, por favor, esqueçam o Jorge Jesus, ele nunca mais será treinador do Flamengo, ele não quer ser treinador do Flamengo, se é que ele falou isso. Ou chega assim e fala, o Flamengo não tem dinheiro para pagar o Jorge Jesus, vamos seguir nossa vida. Esqueçam, não voltará o Jorge Jesus. Ou vai para aquele caminho que eu falei antes. Vai lá para a Arábia, manda um emissário para a Arábia, senta com o Jorge Jesus. Jorge Jesus, é o seguinte, precisamos de você. Não dá. A gente era feliz e sabia, e a gente quer voltar a ser feliz e sabia. Quanto você quer, o que você precisa para voltar para o Flamengo? E aí, quem sabe, essa assombração vira uma inspiração de fato e o Flamengo reencontra seu caminho. Tá bom? Se curtiram, deixem o likezinho aqui, façam sua inscrição e eu vou tentar postar mais vídeos aqui na medida do possível, né, nessa nova fase que eu tô. CNN, Transamérica, as colunas da Trivela, os jogos da Paramount que eu estou fazendo com muito prazer também, jogos da Libertadores e da Sul-Americana. A gente vai encaixando um calendário para voltar a produzir vídeos, além da live dominical no canal do Prieto, do Nivaldo Prieto, no canal dele no YouTube. Nós temos a nossa live dominical, 8h30 da noite, Nivaldo Prieto, eu e PVC, discutindo a rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? Um abraço.
abraço para todos vocês.